Com a palavra agora, esse líder, como o senador Assis, nos orgulha. Para muitos que não o conheciam, é uma revelação. Mas como eu conheci, eu ainda jovem e ele já velho, pode ver pelos cabelos brancos, quem é mais jovem aqui, e eu não pinto o cabelo, é um dos melhores líderes hoje, conceituado por todos os partidos, inclusive da oposição. Porque ele tem autonomia de defesa, ele não se submete a nenhum julgo, coragem, ousadia e, principalmente, lealdade à causa do trabalhismo. É um orgulho sempre falar que você é o nosso líder, viu, companheiro André Figueiredo? Isso. Bem, boa noite, companheiras, companheiros. Eu me sinto, mais uma vez, extremamente honrado de estar aqui na segunda fase do Congresso Nacional. Na primeira, lá em Porto Alegre, eu estava no exercício da presidência, o Lupe era ministro. E eu lembrava naquela época que o que tinha me feito entrar no PDT foi justamente em 1984, quando entrei na faculdade, eu fui estudar justamente a rede da legalidade. E a gente via que naquele momento, no cinquentenário da rede da legalidade, a gente cada vez mais tinha na defesa do trabalhismo e do povo brasileiro essa bandeira maior, que é fincada no coração da gente, não como a bala que matou João Goulart, mas acima de tudo como essa vontade de construir um Brasil melhor. Eu tenho a honra de ser hoje líder da bancada de 26 deputados, talvez não todos, mas a grande maioria, talvez com a defecção de um ou dois, que ao canto da sereia se atiram para ela. Infelizmente, nós vamos denunciar e vamos requerer, o presidente Lupe vai requerer o mandato de quem sair do PDT, porque foram eleitos pelo PDT. E esse um ou dois não são donos do mandato, não, o mandato é do PDT. Mas a maioria dos nossos deputados, a grande maioria, essa bancada orgulha, porque somos apenas 26 numericamente, mas somos todos extremamente lutadores. Aqui tem o Miro, esse exemplo para a gente, e eu digo, Cristóvão, que você e o Miro, sempre tenho dito para ele, se o Cristóvão não for, Miro, tu é o candidato, não é governador do Rio não, tu é candidato a presidente, que eu tenho certeza que tu vai brigar num debate. Eu te lembrava, tem candidato aí que chegou em terceiro lugar porque instigava debate. Então o Cristóvão vai ter que fazer isso com muita força, porque conteúdo a gente sabe que o Cristóvão tem, e energia o Miro também transmite. Mas aqui nós temos o senador Assis, líder do Senado, mas aqui estavam 11 deputados, o meu companheiro Vieira da Cunha, futuro governador do Rio Grande do Sul. Aí eu digo, a gente vai ter que ter substitutos à altura, se o Vieira for para o governo do Rio Grande do Sul, o Miro para o governo do Rio de Janeiro, o Regufe para o governo do Distrito Federal, né? E aí temos outros companheiros aqui, Giovanni Queiroz, companheiro que eu tive a honra de suceder, lá do PDT do Pará, Paulo Rubem, companheiro de luta da causa da educação, lá do PDT de Pernambuco. Aqui estava também o Agnolim, a Flávia, o Mário Eringer, grande companheiro de Minas Gerais, o Zé Silva, não é? Enfim, tantos companheiros valorosos de uma bancada que, volto a dizer, ao Everton também, lá do PDT do Maranhão. E nós estávamos na luta, e eu quero só resgatar um pouco, companheiras, companheiros, porque há 10 dias atrás, nós tivemos uma grande vitória para o Brasil. Há cerca de 3 meses tive a honra de ser designado relator desse projeto de lei que a presidenta Dilma, extremamente bem intencionada, mas talvez mal orientada, mandou para o Congresso Nacional, que dizia destinar 100% dos royalties da educação. Ao termos um pouco mais de cuidado ao estudar o projeto, a gente viu que ela estava mandando 100% dos royalties, mas era 100% de nada, porque era simplesmente de contratos que fossem assinados a partir de 3 de dezembro, sob o regime de concessão, e a partir de 3 de dezembro, o único contrato que tem previsto ser assinado é o Campo de Libra, que vai ser licitado agora em outubro, e todo esse dinheiro ia para o Fundo Social, sob o regime de partilha, ia para o Fundo Social. E sabe o que é aqui do Fundo Social para a Educação? Rendimentos. Rendimentos de nada, então era nada. Começamos a um estudo minucioso e aprovamos aqui na Câmara, quando já tínhamos uma maioria, um projeto que do nada chegava perto dos 340 bilhões de reais para a educação. Foi para o Senado. Senado
E aí eu falei até com o meu líder, senador Assi, eu disse, Assi, passou despercebido, senador Cristóvão passou despercebido, mas tudo bem. Aqui na Câmara a gente vai retomar o texto que a gente aprovou aqui inicialmente. Porque o Senado melhorou, lógico, em relação ao texto anterior, mas foi um retrocesso em relação ao texto da Câmara. E aqui nós começamos outra guerra santa. Começamos uma guerra, e aí eu quero fazer um parêntese todo especial. Há duas pessoas, ao companheiro Adroaldo, né, que é um baluarte da liderança do partido, e ao companheiro Paulo César, que é um dos quadros mais preparados que a Câmara dos Deputados tem na assessoria desse projeto de lei que a gente conseguiu fazer. E quem acompanhou a TV Câmara, eu vejo que vários companheiros, ao falar com a gente, acompanhou aquele momento valoroso, e eu digo para vocês uma curiosidade. Tanto na primeira vez que votou na Câmara, quanto na segunda vez que votou na Câmara, eu tinha dentro do meu paletó aquele discurso do Darcy Ribeiro, que falava das derrotas que ele sofreu, mas que no final, aquelas derrotas, na verdade, significavam a grande vitória dele, que ele tinha pena de quem o tinha derrotado. E eu levei toda a vida, eu tinha certeza que ia perder, porque a máquina do governo era terrível. A pressão que se exercia, chegou o PT a fechar questão contra o projeto da educação. Vergonha. Vergonha, apesar de 6 valorosos companheiros do PT chegaram e se rebelaram e votaram com a gente. E a gente ganhou de 216 a 164 e fez alguns líderes chegar a dizer, ocupar a tribuna para dizer que discutir relação. Discutir relação com o PDT, discutir relação com o PSB, discutir relação com partidos que eram daquela base. Por que não discute relação com o partido que está lá e estava defendendo o contrário a gente? Não é por outra coisa não. É porque são financiados por petroleiras. O interesse financeiro era muito maior, por isso que se iria tirar o Campo de Libra, queria se tirar o excedente óleo, que no nosso projeto era 60%, excedente óleo, minha gente, é simplesmente o lucro que sai depois de todas as despesas operacionais. O Campo de Libra, que vai ser licitado em outubro, vai ser outra guerra santa que nós vamos fazer, ele tem um potencial já detectado de exploração de pelo menos 1,5 trilhões de reais durante sua vida útil. E aí dizia, vamos preservar essa riqueza, isso tudo vai para o Fundo Social, que couber à União. Puxa, por que não deixou 60%? O edital saiu com 40%. 40% apenas de lucro para a União. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o projeto é até certo ponto complicado tecnicamente. O que a gente tinha de explicar para a repórter era uma coisa absurda, porque parecia que a gente não estava querendo mais destinar os recursos para a educação. E aí eu digo, por que foi 75% para a educação e 25% para a saúde? Porque no primeiro momento, apesar de defender a causa da saúde, mas a educação era a nossa prioridade, era 100%. Mas no primeiro momento, na votação, o líder do governo foi negociar com os partidos de oposição e dizer, olha, ele não vai dar 25% para a saúde não, vocês não querem? O governo dá, certo? Aí eu cheguei e disse, espera aí. Aí cheguei para o pessoal da bancada da saúde e disse, olha, vocês querem 25% de nada? Não, vamos dar 25% do nosso projeto. E aí a gente ganhou, por isso que foi 25% para a saúde. Mas é uma causa também valorosa, porque a gente conseguiu aportar no final, companheiras e companheiros. Depois que nós ganhamos, depois que o PMDB apresentou alguns destaques, a gente já ia para o embate de novo. E a presidenta Dilma chamou uma reunião dos líderes. E lá estava o ministro das Minas e Energia, o ministro da Educação, a presidenta, vice-presidenta, ministro da Casa Civil, ministro das Relações Institucionais, diretor da Agência Nacional de Petróleo, diretor de Política Energética do Ministério do Planejamento, enfim, o staff todo. E não deixaram nem eu levar o Paulo César, né, para ajudar lá no embate. Queriam convencer todos os líderes. E foi lá, mostrando números e a gente combatendo, mostrando fundamentos e a gente contra-argumentando. E no final, a presidenta Dilma chegou e disse, André, gostei muito da sua fundamentação, amanhã minha equipe te procura. No dia seguinte, o ministro Mercadante estava conosco, no dia seguinte, o líder do governo estava conosco, dizendo que a presidenta tinha determinado que o acordo tinha que ser feito em cima do nosso projeto, porque tinham vendido o peixe errado para ela. Então, companheiros, e eu ainda fiz um apelo, eu disse, presidenta, eu continuo na luta. A senhora sabia que esses 15 bilhões, porque essa licitação do Campo de Libra tem uma coisa que se chama bônus de assinatura. E o bônus de assinatura, na lei que o criou, deveria parte ser enviada para o Fundo Social. Sabe quanto? E o bônus de assinatura do Campo de Libra é 15 bilhões de reais, 15 bi, que em outubro entra na conta da União por parte da empresa que vencer o leilão do Campo de Libra. Sabe para onde está indo esses 15 bilhões? Para o superávit primário.
para o superávit primário, para pagar dinheiro a banco. Então era o capital financeiro que já queria que todo o recurso do Fundo Social ficasse lá, apenas os rendimentos viessem para a educação, e a gente conseguiu tirar 50% do capital do fundo para vir em educação. Então essa é a vitória. E esses 15 bilhões ainda estão no superávit primário, a gente não conseguiu mexer não. A luta é depois da sanção da presidenta, para ela não ficar chateada com a gente e dizer, puxa, de novo, né? Mas nós vamos. Então, o que eu digo, nos próximos 10 anos, senador Cristóvão, nós temos, a partir do ano que vem, 2,8 bilhões de reais. E vai numa crescente. Em 2019, quando começar a sair os rendimentos do Campo de Libra, nós vamos ter um aporte de mais 50 bilhões. Isso numa crescente, até que em 2022 nós tenhamos aportados. Se a União não licitar mais nenhum campo, que eles estão dizendo isso. Não, aqui esse negócio está superestimado, porque vocês estão prevendo que a gente vai licitar. E se a gente não licitar, fecha a Agência Nacional de Petróleo, demite o Ministério das Minas e Energia, demite o ministro. Né? Fecha para quê? Se não vai licitar mais nada em 10 anos? Então, se não for licitado mais nada, nós teremos 200 bilhões de reais, sem contar com parte de estados e municípios. Isso sim é dinheiro para a gente colocar a educação em tempo integral. E no nosso projeto também a gente fez uma diferença. Como é que a gente pode pensar uma educação de qualidade sem remunerar professor? A lei dos royalties proibia que se destinasse a pagamento de pessoal. A gente colocou e retirou essa vedação. Ou seja, pensar na educação de qualidade sem ter um salário digno para professor não é pensar em educação de qualidade. Então, companheiras e companheiros, essa foi uma vitória do PDT. Essa foi uma vitória de todos que acreditam nessa causa. Essa foi uma vitória da luta que herdamos de Brizola, de Darcy Ribeiro, e que hoje o senador Cristóvão Buarque também impunha. O PDT é o Partido da Educação, e essa vitória nós temos que alastrar Brasil afora. Porque ontem eu vi um programa do partido que mais combateu o nosso projeto dizer que ele tinha sido um dos autores. É brincadeira! É brincadeira! O líder do partido que teve ontem um programa eleitoral foi um dos que mais combateu o nosso projeto, porque a gente sabe, às vezes, o interesse que move algumas pessoas, que com certeza não são interesses republicanos. Então, companheiras e companheiros, isso é uma noite de festa. Presidente Carlos Lupe, parabéns pela sua gestão, parabéns por mais esse momento histórico do nosso partido, um momento onde nós estamos completamente harmonizados e sem picuinhas no meio de nós. Nós estamos aqui extremamente harmonizados, a partir da AMT com a Miguelina, a partir do Movimento Negro com Paixão, do Movimento de Aposentados com a professora Maria José, da Juventude Socialista com meu querido amigo Luiz Marcelo, a juventude que até pouco tempo era dela, certo? Então a gente sabe. Que risada é essa? Que risada é essa? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte... Para perturbar mais o Miro, sabe como eu falo para ele? Do tempo que Dodô jogava no Andaraí. Mas, gente... O que eu quero apenas dizer a vocês é isso. Essa luta que nós vencemos é uma luta permanente. O PDT, a sua bancada de forma alguma, como bem disse o Lupe, é subserviente a qualquer governo. A nossa bancada na Câmara e no Senado é uma bancada que vai lutar incansavelmente, porque, como disse também o Regufe, nós somos um partido de causas. E essa causa a gente não abre mão, independente de ter esse grande ministro Manuel Dias no exercício do Ministério do Trabalho, sucedendo o trabalho do Lupe, né? Então a gente sabe que, independente disso, se o Maneca, a justiça seja feita. Em nenhum momento o Maneca chegou para ligar, deve ter sido pressionado aí um bocado, em nenhum momento ele chegou para ligar e dizer, André, maneira aí. Maneiro nada, ontem mesmo eu fiz apenas uns elogios ao Manteiga, né? Porque ele está bem perdidozinho na condição da política econômica, né? E já repercute um bocado. Porque esse é o PDT, esse é o partido que Brizola construiu, e esse é o partido que nós temos a verdadeira obrigação de dar continuidade. Gente, obrigado, um bom dia de trabalhos amanhã. Eu pedi ao Lupe para ferir aqui o protocolo, para prestar uma homenagem da bancada federal ao André. Justíssimo. Que companheiro!
Companheiro bom de conversa, nós temos até muitos. Agora, nessa nossa bancada, felizmente hoje, estão reunidas pessoas que são companheiros embaixo de fogo. E o André revelou-se o líder na luta. E aí é que se revela o líder. Parabéns, André. Tô bem mesmo, obrigado. Queria anunciar mais alguns copeiros aqui. Vereador PDT de Ilhéus, Bahia.